Se você olha para o noticiário e tem a sensação de que o Oriente Médio está sempre em guerra, sempre em crise, sempre à beira de um novo conflito, você não está errado. Mas também não está vendo o quadro completo. A verdade é que essa instabilidade não começou ontem, não começou com um único país, nem com uma única religião. Ela é o resultado de séculos de decisões, interesses externos, disputas internas e fronteiras artificiais que nunca respeitaram as pessoas que viviam ali. Eu sou uma onça. E como toda onça, eu observo antes de atacar. Hoje eu vou te explicar, com calma e clareza, por que essa região do mundo parece viver em tensão constante. Não para escolher lados, mas para entender como tudo isso foi construído. Para começar, precisamos voltar muito no tempo. O Oriente Médio não é qualquer região. Ele é o berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade. Mesopotâmia, Egito Antigo, Império Persa. Foi ali que surgiram a escrita, as primeiras leis, os primeiros grandes centros urbanos. Por milhares de anos, essa região foi um centro de comércio, cultura e poder. Mas exatamente por isso, ela sempre foi disputada. Quem controlava o Oriente Médio controlava rotas comerciais entre a Ásia, a África e a Europa. Avançando alguns séculos, chegamos a um ponto-chave: o Império Otomano. Durante cerca de 400 anos, grande parte do Oriente Médio esteve sob controle otomano. Não era perfeito, mas havia uma certa estabilidade. Povos diferentes conviviam dentro de um mesmo império, com regras claras de poder. O problema começa quando o Império Otomano entra em colapso após a Primeira Guerra Mundial. E aqui entra um fator que explica muito do caos atual: as potências europeias. Quando o Império caiu, França e Reino Unido basicamente pegaram um mapa, traçaram linhas com régua e decidiram onde começavam e terminavam novos países. Essas fronteiras não respeitavam etnias, tribos, religiões ou rivalidades históricas. O resultado: países como Iraque, Síria, Jordânia e Líbano nasceram artificiais. Povos que nunca haviam convivido foram forçados a viver sob o mesmo governo. Outros que eram aliados históricos foram separados. Agora imagine isso: você junta grupos que se odeiam, dá a eles um mesmo estado, um mesmo exército e espera estabilidade. Não funciona. Outro ponto central é a religião. O Oriente Médio é o berço do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Isso por si só não é o problema. O problema surge quando religião se mistura com poder político. Dentro do islamismo, por exemplo, existe uma divisão histórica entre sunitas e xiitas que começou no século VII, logo após a morte do profeta Maomé. Essa divisão não é apenas teológica, ela é política. Hoje, países como Irã são majoritariamente xiitas, enquanto a Arábia Saudita é sunita. Essas duas potências disputam influência regional. E essa disputa se manifesta em guerras indiretas, financiando grupos armados em outros países, como Iêmen, Síria e Líbano. Outro fator impossível de ignorar: o petróleo. O Oriente Médio possui cerca de 48% das reservas comprovadas de petróleo do mundo. Isso transforma a região em um ponto estratégico global. Grandes potências como Estados Unidos, Rússia e países europeus têm interesses diretos ali, seja para garantir fornecimento de energia, seja para controlar preços. Isso significa que conflitos locais raramente são apenas locais. Sempre existe dinheiro, armas e influência externa envolvidos. Agora, vamos falar de Israel e Palestina, talvez o conflito mais conhecido da região. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a ONU propôs a criação do Estado de Israel, em uma área onde já viviam milhões de palestinos árabes. Desde 1948, a região vive ciclos de guerra, ocupação, ataques e retaliações. Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, se tornou um dos pontos mais explosivos do planeta. Esse conflito não é apenas territorial. Ele é identitário, religioso, histórico e emocional. E até hoje não existe uma solução simples. Outro elemento importante: ditaduras e autoritarismo. Muitos países do Oriente Médio foram governados por regimes autoritários por décadas. Em alguns casos, esses regimes foram apoiados por potências estrangeiras porque garantiam estabilidade e interesses econômicos. Quando essas ditaduras caíram ou foram enfraquecidas, como na Primavera Árabe em 2011, o que veio depois
nem sempre foi democracia. Muitas vezes foi caos, guerras civis e grupos extremistas ocupando o vazio de poder. É aqui que entra o terrorismo. Grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico não surgiram do nada. Eles nasceram em contextos de invasões, guerras, humilhação social, pobreza e ausência de Estado. Eles usam religião como ferramenta, mas suas raízes são políticas e sociais. Onde não há educação, emprego e esperança, ideias extremas encontram terreno fértil. Agora, pare e pense. Fronteiras artificiais, rivalidades religiosas, disputa por petróleo, interferência externa, regimes autoritários, conflitos não resolvidos. Isso não é uma receita para a estabilidade. É uma receita para a tensão permanente. Mas atenção! Isso não significa que o Oriente Médio é condenado ao caos. Milhões de pessoas vivem ali querendo exatamente o mesmo que você: segurança, trabalho, família e futuro. A estabilidade não vem do povo. Vem de estruturas históricas mal construídas e constantemente exploradas. Como onça, eu observo o território, e o que vejo é uma região onde cada crise atual carrega camadas do passado. Nada ali acontece por acaso, tudo tem raiz. Entender o Oriente Médio não é sobre escolher um lado, é sobre enxergar o todo. Quando você entende o contexto, o mundo faz mais sentido. E quando o mundo faz mais sentido, você deixa de ser manipulado por manchetes rasas. Se essa explicação te ajudou a enxergar além da superfície, escreva nos comentários qual parte mais te surpreendeu. Isso ajuda o algoritmo e cria debate de verdade. Se você quer continuar entendendo o mundo de forma simples, clara e sem distorções, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui a onça observa, analisa e explica menos, sem pressa, sem gritos, sem manipulação. Porque conhecimento é território, e quem entende o território não anda no escuro.